Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula do curso de React Native. Meu nome é Evandro Júnior e nessa aula eu vou mostrar para vocês como instalar um ambiente de desenvolvimento de aplicativos utilizando a plataforma Expo. Eu escolhi essa abordagem de utilizar o Expo como ambiente de desenvolvimento porque é uma abordagem muito simples, requer pouco de configurações do seu computador e para quem está aprendendo a desenvolver aplicativo, talvez seja o passo mais curto aí para fazer o primeiro aplicativo. Então, existem outras abordagens que necessitam a instalação do Android Studio, que pode ser aplicado tanto para Windows, Linux ou macOS, porém essas abordagens eu vou deixar aí como secundário nessas 7 primeiras aulas que é o curso básico. Nós vamos utilizar o Expo como plataforma de desenvolvimento. Eu estou utilizando o Windows 10 64 bits. Eu sei que tudo que eu vou instalar aqui ele vai funcionar em Linux e macOS, porém eu não sei se tudo vai funcionar em Windows 32 bits. Então eu peço que vocês dê preferência ao sistema operacional 64 bits. Para tanto, nós instalaremos aqui 10 ferramentas, tá? Parece 10 ferramentas não, 9 ferramentas. Parece ser um passo meio longo, né? Parece ser meio difícil, mas não é. É muito simples, nós vamos instalar tudo basicamente utilizando CLI, né? Que é a interface de linha de comando. Uma outra coisa nós vamos ter que baixar, mas é coisa bem simples. E a ideia é sempre facilitar para que você desenvolva seu primeiro aplicativo sem precisar quebrar a cabeça na instalação do ambiente de desenvolvimento, ok? Então, o Expo, que é a ferramenta que nós vamos usar, ela já está na versão 38, lançada em julho desse ano. O Expo é uma ferramenta basicamente nova, só tem 2 anos aí de criação. E pouca gente utilizava essa abordagem porque tinha vários bugs. E esses bugs eles dificultavam o acesso aí às propriedades nativas que a gente tinha dentro da programação. Porém, agora esses problemas já foram resolvidos. Então ainda existe alguns bugs, mas contudo ainda é mais fácil utilizar o Expo do que a outra abordagem React Native natural utilizando o Android Studio, ok? Bom, quais ferramentas nós vamos precisar? 2 gerenciadores de pacote. O que é gerenciador de pacote? São ferramentas que permitem a gente digitar comandos no terminal e esses comandos façam alguma ação. É como se fosse um apt-get lá no Linux, né? Que o nosso terminal no Windows ele é meio cru e nós vamos precisar dessas ferramentas, que é o Chocolate e o Yarn. Então essas 2 ferramentas são gerenciadores de pacote. Depois nós vamos precisar tudo aquilo que são dependências à linguagem de programação, por exemplo, o Python, JDK, Node.js. Nós vamos precisar o SDK também, o React Native CLI. Nós vamos precisar também do Expo, que é a ferramenta base nossa aqui, e um editor de código-fonte. Basicamente é isso, tá bom? Para a gente fazer o nosso ambiente de programação, como eu disse, nós vamos utilizar comandos CLI, ou seja, interface de linha de comandos. Dentro do nosso computador, basicamente, nós temos o terminal do Windows, né, que eu digito aqui CMD, que é o prompt de comando, e vai abrir essa tela aqui. O CMD ele é um pouco limitado, existe uma ferramenta dentro do Windows que ela tem uma capacidade de instalar outros programas com mais opções do que o CMD. Então nós vamos utilizar ela, que é chamada de PowerShell. É o terminal de propriedades avançadas do Windows, né? Então eu posso executar ele como administrador, ou então eu clico com direito, executar como administrador. Então o PowerShell basicamente é um terminal, contudo ele é da cor azul aqui, só para diferenciar mesmo, onde eu tenho propriedades avançadas. Então a primeira coisa que nós vamos instalar aqui é o Chocolate, tá? Antes de mais nada, nós vamos olhar aqui algumas propriedades aqui de políticas de uso, se a gente pode ou não realmente utilizar esses códigos aqui sem nenhum problema, ok? Então nós vamos digitar aqui no terminal, eu vou deixar todos os códigos aqui no comentário, viu, pessoal, para facilitar a vida de vocês, e também tem um material didático aí que eu preparei para que vocês utilizem. Então eu vou utilizar aqui um comando, o get execution
policies, tá? Quando eu der um enter aqui, digitar, tem que ser do jeitinho que tá aí, ó. É get, traço, execution, policy, ok? No meu aqui, como eu já instalei todas as ferramentas, já vai aparecer que basicamente está tudo liberado, ok? All Signet. Então, se aparecer isso, você pode continuar. Porém, se aparecer Restrict, quer dizer que as políticas de utilização aí estarão restritas e você vai ter que habilitar elas. Então, o que eu vou digitar? Eu vou digitar set execution policies all signet. Então, isso aqui vai liberar todas, alterar as políticas de execução aqui do meu terminal. Eu vou apertar um S, tá? E pronto. Agora, quando eu digitar de novo get execute policies, vai aparecer all signet. Como eu já disse, o meu já estava liberado. Isso é só para quem não estava liberado ainda as políticas de execuções, ok? E agora nós vamos instalar o Chocolate. O Chocolate é um gerenciador de pacotes que nós vamos utilizar para instalar outras ferramentas. O comando é um pouquinho complexo, tá? Então basicamente eu vou usar as políticas aqui de execuções e vou colocar aqui o lugar, o download do Chocolate. Então não preciso decorar nenhum desses comandos aí, você só precisa saber que nós instalaremos essa ferramenta aí que vai permitir a gente usar uns comandos mais avançados. Então vou dar um enter. Geralmente é bem rápido, até porque eu já instalei, tá? Ele vai lá, vai fazer download, vai instalar o Chocolate na minha máquina. E prontinho, pessoal. Como eu já tinha ele instalado aqui, ele foi bem rápido, então pode ser que nos seus aí demore um pouquinho, porque ele tem que fazer a instalação, tá? E eu posso fazer uns testes aqui. Eu posso digitar choco-v, tá? E verificar se ele realmente está instalado. Então aí, ó, vai mostrar que o meu está instalado. O V é de versão e a versão do meu é a 0.10.15, tá? Pode ser que os seus estejam numa versão acima porque vocês estão instalando depois de mim. Mas isso aqui já fala que eu instalei e que deu tudo certo, porque está aqui a versão, tá? Agora, utilizando o Chocolate, nós vamos instalar o Yarn, que é a ferramenta também, que é um gerenciador de pacote que vai permitir a gente digitar outros comandos, ok? Então o comando é choco, porque é baseado no Chocolate, e eu vou instalar o Yarn. Então choco install Yarn. Então aqui também já foi rapidão, porque aqui vai mostrar que o Yarn já estava instalado, tá? Então não houve atualização de pacote e ele está na versão 1.22.4. Se você quiser ver a versão, é só digitar Yarn, tá? Digitando Yarn, quando você der um enter, ele vai falar que todos os pacotes estão resolvidos, então tudo que vai mostrar, e ele está na versão 1.22.4. Então tá tudo certo, que apareceu sucesso. Tá? Então, segundo a ferramenta, o nosso gerenciador de pacote está instalado. Agora nós temos que instalar o Node.js, que basicamente é o servidor que vai permitir a gente executar comandos em JavaScript. Então, o React Native é baseado na linguagem JavaScript, então isso que vai habilitar a gente a utilizar ele ali, tá bom? Nós vamos utilizar o Python versão 2, tem que ser a versão 2, não pode ser uma versão mais atualizada, porque é ela que vai dar suporte ali ao nosso React Native, além do JDK8. O JDK8 é o Kit Develop Java, então nós vamos instalar também o Kit de Desenvolvimento Java. Eu vou instalar essas três ferramentas ao mesmo tempo, então é só dar um choco install -h. Aí você pode instalar uma de cada vez ou instalar as três de uma vez. Então node.js.install python 2 jdk8, tá? Dando um enter aqui. Então pessoal, quando eu digitar aqui o choco install node.js python 2 jdk, ele vai mostrar aqui, ó, o Chocolate está na versão V10, isso aqui nós já estava instalado, tá? E a instalação, ela instalou os pacotes do Node, do Python 2 e do JDK. Então foi tudo instalado corretamente, tá? Eu vou dar um CLS aqui, um clear screen, para limpar a minha tela. Se você quiser testar a versão do Node, é só dar um Node-V, ele vai te mostrar a versão.
e nós vamos continuar aqui instalando React Native CLI, tá? E agora, vocês lembram que a gente instalou o Yarn, tá? O Yarn é para a gente utilizar o comando npm, e agora que nós vamos fazer a utilização dele. Então, utilizando a npm install-g React Native CLI, ou seja, interface de linha de comando do React Native, né, onde vai permitir eu utilizar os comandos padrão do React Native. Então, vou dar um Enter aqui. Provavelmente também o meu vai ser bem rápido, porque eu já tenho ele instalado. Então, ele vai fazer o download da ferramenta. Independente se eu já tenho instalado ou não, ele vai fazer esse download. Foi bem rápido, tá? Ele já mostrou aqui a versão 2.0.1. Ele atualizou um único pacote e demorou 7,709 segundos, tá? Então ele foi bem rápido. Se você quiser testar a versão, você pode escrever React Native -v. Então isso aqui vai mostrar a versão do React Native, está na versão 2.0.1, como eu mostrei aqui em cima, tá? E ele vai falar aqui, ó, que não está dentro de nenhum projeto do React Native. Isso é normal, porque eu estou aqui no System32 do meu computador, eu ainda não criei nenhum projeto, ok? E agora nós vamos atualizar as variáveis de ambiente do Windows. Para isso, nós vamos ter que fazer o download do pacote SDK, tá? Então é a primeira ferramenta que a gente vai instalar sem utilizar a linha de comando. Então nós vamos digitar no Google lá o JDK. Eu vou abrir ele aqui no meu computador. develop.android.com/studio download, tá? O link vai estar aí para vocês. E eu vou fazer o download aqui do comando Line Tools Online. Então eu vou baixar aqui para o Windows, tá? Fazer o download dele, eu vou ler, aceitar, fazer o download da ferramenta e vou extrair esses arquivos dentro da minha pasta específica do Android. Eu já tenho essa pasta criada porque eu instalei o Android aqui, então automaticamente ele instala o SDK. O SDK é o Kit de Desenvolvimento de Software, né? Também chamado de Dev Kit, né? O Kit de Desenvolvimento, e ele que vai dar base aí para a gente utilizar uma série de comandos que a gente vai necessitar aí, que a gente vai precisar, tá? Então baixei aqui os arquivos, eu vou abrir esses arquivos, eu vou extrair esses arquivos, vou extrair aqui mesmo. Depois dos arquivos extraídos, pessoal, nós vamos pegar a pasta Tools, que são as ferramentas do SDK, tá? E nós vamos copiar nessa pasta. Então nós vamos em C2 ponto, né? Computador, C2 pontos. Nós vamos entrar dentro da pasta usuários ou user, o seu usuário, tá? No meu caso aqui, Evand. Nós vamos entrar na pasta appdata. Se o seu não mostrar, você vai ter que vir aqui, ó, exibir. Aí você vai vir aqui, ó, e marcar essa opção itens ocultos, tá? Porque dá para ver que a pastinha tá opaca porque é um item oculto. Então eu vou entrar aqui, tá? Vou entrar na pasta local. E vocês, aqui no meu já tinha, porque eu instalei o Android Studio, então ele já instala e coloca o SDK para mim. Você vai criar uma pasta chamada Android desse jeito, tá? Dentro dela vai criar uma pasta chamada SDK com S maiúsculo, tá bom? Desse jeitinho. E vai colocar ele aqui, ó. No meu caso já tem, então já está aqui, ó. Ok? Incluindo aqui emulador, alguns outros arquivos, né? Então não preciso. Eu vou dar um Ctrl C nisso aqui, porque eu vou ter que colocar isso aqui nas minhas variáveis de ambiente do Windows, ou seja, eu vou habilitar o Windows a utilizar essa pasta aqui como padrão de desenvolvimento. Como é que eu faço isso? Eu venho em computador, clico com direito aqui em propriedades, ou vai em painel de controles, tá pessoal? A mesma coisa, painel de controles, configurações de sistemas. Aí eu vou clicar aqui, ó, configurações avançadas de sistemas. Eu vou vir em variáveis de ambiente, tá? E eu vou procurar uma variável, estava em avançado, variáveis de ambiente. Eu vou procurar uma variável aqui, que pode ser aqui, ó, variáveis de sistema, tá? Chamada pet. Então tá aqui, ó, pet, tá? E eu vou adicionar, eu vou vir aqui em novo,
vou dar um Ctrl V naquele caminho, tá? Então no meu caso user, que era o usuário, né? Estava em português, mas na verdade é inglês, o Windows que se traduz. App data, local, / Android, / SDK, / tools. Eu sempre fico em dúvida se tem que ter o tools ou só até o SDK. Então, por via das dúvidas, eu coloco os dois, ok? Então eu dou aqui um ok. Aqui eu dou um ok. Aqui eu dou um ok. Prontinho, minhas variáveis de sistemas estão configuradas. Aí podemos seguir aqui para os próximos passos. Então já instalamos o SDK, né? Fazemos download dele, colocamos ele na pasta. Também instalamos o React Native CLI, tá? Atualizamos as variáveis de sistema. E agora a gente só precisa instalar o export, né? Vocês lembram do Yarn que nós utilizamos, nós instalamos, né, com Choco? É agora que nós vamos usar ele, tá? Nós vamos instalar o export CLI. Então eu vou usar aqui o comando yarn, deixa eu fechar essa tela, né? Global add export CLI. Então esse comando aqui vai instalar o export para mim. Então ele já vai falar aqui, ó. Ele vai fazer download, resolvendo pacotes, né? Vai baixar todos esses pacotes. Pode ser que no computador de vocês demore um pouco, como eu já disse. O meu já está tudo configurado, já fez download, já instalou, né? Então na pior das hipóteses vai atualizar algum pacote aqui. Pessoal, prontinho. Ele terminou aqui, ele falou que foi instalado com sucesso. A versão do Export CLI é a 3.24.2, tá? E os arquivos em binário que ele criou foi o Export e Export CLI. Então nós já instalamos todas as ferramentas. Eu disse que era 9, nós só instalamos 8. A outra ferramenta é um editor de texto. Eu utilizava, até essa abordagem aqui, eu utilizava o Sublime Text Sublime Text 3. Só que dessa vez eu estou utilizando o Atom, tá? E eu vou falar por quê. O Atom é só vocês entrar no site aqui para baixar. Digite aqui download Atom. É uma ferramenta basicamente leve, tá, pessoal? Vocês podem utilizar de preferência de vocês. Eu não tem nenhum problema. É um editor de código normal. Você vai fazer download, clicar 2 vezes, instalar, next, 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 instalou, tá? Então é bem fácil mesmo. Por que eu estou utilizando o Atom? Eu sempre utilizei o Sublime Text, mas vou mostrar para vocês um problema aqui. Então já abri um aplicativo aqui, né? Eu venho aqui no projeto, eu posso abrir projeto. Eu vou vir aqui abrir um projeto que eu vou chamar de teste 3. Isso aqui já são aplicativos que eu criei, né? Não era abrir projeto, né? Adicionar, salvar projetos, como adicionar folder, né? Adicionar pastas. Eu prefiro adicionar folder porque eu abro ele todos, aí eu vejo tudo aqui no lado, né, pessoal? Mas poderia abrir arquivo por arquivo. Então aqui, ó, eu tenho 2 folders, o primeiro e o teste 3. Bom, mas quando eu abrir os arquivos dele aqui, os arquivos vão estar aqui dentro de... Ó, tem a pasta Android, a pasta iOS, né? Porque são os 2 sistemas operacionais. E eu também tenho a pasta Screens, que eu não estou achando aqui, mas a pasta principal aqui é o app.js. Então quando eu abro ela aqui, ainda está aparecendo algumas coisas em colorido, porque eu vim aqui em View, Syntax, tá? E adicionei aqui a sintaxe JavaScript. Então selecionei essa aqui, selecionei JavaScript. Então ele coloriu. Só que a linguagem, a sintaxe que a gente utiliza no React Native não é o JavaScript, é o JSX, tá? O JSX não é reconhecido. Então como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que instalar um pacote aqui de reconhecimento chamado Babel, ok? Para instalar o Babel, eu tive que instalar o Atom. E já que eu instalei o Atom, eu falei, poxa, já que eu já instalei, não preciso mais mexer no Sublime Text, não vou usar o Sublime. Então eu estou utilizando o Atom como ferramenta de editor de texto.
É bem levinha, mas como eu disse, vocês podem utilizar a que vocês quiserem, tá bom? Então tá aqui o meu Athlon, eu já tenho um folder aberto aqui, tá? Mas eu não vou usar nessa aula. Nós só vamos fazer um teste aqui agora. Eu criei aqui, ó, vocês podem criar a pasta onde vocês quiserem, tá? Mas eu criei aqui no meu computador, no disco C, eu criei uma pasta Android e aqui eu criei uma pasta aula 01. Tá? Então aqui é onde eu estou criando os meus projetos, mas você pode criar em qualquer lugar. Inclusive agora vocês não precisam mais utilizar o PowerShell, você pode utilizar o prompt de comando. Você pode dar um cmd aqui, executar como administrador, né? E tudo que vocês fizerem agora vocês podem já utilizar. Como eu estou utilizando aquela pasta, eu vou utilizar aqui, ó, C2 ponto para abrir a raiz, né? Ou melhor, CD espaço barra, ele vai abrir a raiz. Se eu der um dia aqui, tá lá as minhas pastas, né? Então CD Android para abrir a pasta Android. Pessoal, quem não está familiarizado com isso, é código bem básico aí de acesso à pasta, né? Basicamente é você abrir uma pasta, vir aqui em C2 pontos, criar a pasta aula 1 e criar essas pastas, ok? Eu só estou acessando, cd acessa. Então eu venho aqui, vou deixar eles dois abertos, né? Então dentro da pasta Android eu tenho a pasta cd aula, aula, eu posso dar um tab que ele termina de escrever. Então ele abriu a pasta aula 1, quando eu der um dia aqui ele vai mostrar todas as pastas, olha lá, ó. Primeiro, teste, teste 2 e teste 3. Então esses são os 3 aplicativos que eu criei. E foi isso aí, essa é a nossa instalação aí do Expo, que vai ser o nosso ambiente de desenvolvimento, ok? Na próxima aula nós vamos criar o nosso primeiro aplicativo e vocês vão entender como abrir esse aplicativo, visualizar, criar o aplicativo, né, visualizar e fazer alterações nesse primeiro aplicativo nosso, ok? Então até a próxima aula, pessoal, grande abraço para todos.